Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Bom, eu vou estar falando hoje um pouco sobre a Bíblia. Eu estudei e me perguntaram se como precisa fazer para ter visão aberta. E a maior curiosidade das pessoas, que foi a minha, se todo mundo pode ter visão aberta. Se isso é para alguns, se é para uma pessoa mais justificada, ou se é para qualquer pessoa de Deus pode receber. Então, eu vou estar falando hoje para vocês um pouco do que aprendi. Entendeu? Diretamente para o nosso tema, como ter visão aberta. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele se revela ao povo de Deus de muitas maneiras. Lá em Hebreus 14:1, versículo 1, fala: tendo Deus outra hora falada, muitas vezes, de muita maneira, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias, falou pelo Filho. Ou seja, Deus se revela e fala de diversas maneiras. Ele fala com visão profética, ele traz expressão na mente, ele fala com aquela voz mansa e também ele fala abrindo a visão das pessoas. Agora, eu quero dizer que isso é algo que todo mundo pode receber, tá? Isso não é algo que o super crente, para as pessoas muito especiais, não. Há uma promessa de Deus em Atos, capítulo 2, versículo 17, que os tempos que nós estamos vivendo nos últimos dias começaram ali, depois do Pentecostes, todos poderiam ter visões. Atos 2,17. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, nossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Então, aqui a palavra de Deus para todos nós que fazemos parte desse templo da igreja, que foi inaugurada Pentecostes. Nos últimos dias, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne e a manifestação deles seria para todos. Filhos, filhas, jovens, velhos, cegos, idoso, idosa, todo mundo pode receber essa manifestação do Espírito Santo, a manifestação da visão aberta. A segunda verdade que eu quero dizer que eu entendi na Bíblia é que normalmente esta manifestação de uma visão aberta está relacionada ao ministério profético que o Senhor fala, ao ministério profético que o Senhor fala, né? De uma visão aberta, está relacionada ao ministério profético. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 18 e 19, diz o seguinte: aqui Saul procurando Samuel para pedir ali que ele desse uma direção e revelasse o futuro. Ele disse: mostra-me, peça-te, aonde é aqui que é a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te desperei e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Então, os profetas no Velho Testamento eram chamados de videntes, porque eles tinham a visão aberta. Muitas vezes Deus abria a visão e o futuro através de uma visão aberta. Então, eu quero fazer uma observação. Às vezes, a visão que Deus nos dá são visões de olhos fechados. Você fecha os olhos, o Espírito Santo te leva por uma direção espiritual, aonde você vê o mundo espiritual, mas com os olhos fechados, que é o meu caso. E, às vezes, literalmente, ele abre o mundo espiritual para que você veja. Eu já tive algumas manifestações que eu
fecha os olhos que eu vou orar para uma pessoa, ou estiver orando sozinha no meu quarto, ou estiver orando em algum lugar, eu comecei a sentir uma presença maligna perto de mim, e eu continuava buscando a Deus, mas eu sentia aquele presença ruim, entendeu? Então, eu comecei a sentir a presença de Deus atrás de mim, poderando, me guardando, me protegendo, e eu fui orando e repreendendo cada vez mais. Ao invés da presença maligna sair, mais ela ficava presente. Chegou um momento que eu estava de olho fechado. Eu tive certeza que se eu abrisse meus olhos eu ia ver. Eu abri os meus olhos e diante de mim eu vi um demônio todo uma coraça, parecia um dragão, uma coisa mais horrível do mundo, os olhos grandes, amarelado, e ali ele começou a falar uma língua e eu respondia, e ele também. Foi um trem assim terrível. E fez muita proposta e eu repreendi, e eu comecei a orar, e eu falei para ele que ele não vai me parar, que ele não vai parar um propósito que Deus tem na minha vida. E aí, naquele momento Deus estava trazendo mensagem, né, na nova era sobre a vida de cada um, né. Naquele momento eu vi aquele demônio ser arrastado pro fundo, assim, ó, dentro no meu quarto onde eu estava orando. E eu senti o poder de Deus manifestando. Gente, não foi impressão, foi uma visão real. Que Deus, ele faz algo pra gente ver aonde eu estava o que eu estava passando com uma guerra espiritual. Que o demônio estava lutando para que eu parasse, para que eu não continuasse mais, que eu não continuasse orando para as pessoas, buscando as pessoas, que eu não tivesse mais fazendo vídeo. Então a guerra, Deus permitiu que eu visse o diabo, e aonde eu vi que o Satanás estava ali, porque ele queria me parar. Só que eu senti tamanha presença de Deus que eu não tive medo. Comecei a orar, a expulsar, e olhava para ele, expulsava e falava que não aceitava ele ali, porque eu não ia parar. E fui orando e orando até que Deus expulsou de perto de mim. Você entendeu? De tão grande, né? Foi uma coisa muito forte, mas eu não tive medo. Porque Deus, ele mostra para mim e para quem for que a guerra vir uma guerra muito grande. Eu tinha que estar preparada. E sabe como, irmão? Eu tinha que destruir o mal. Eu tinha que entrar em jejum, em oração, 24 horas, irmão. Você tá entendendo? Hoje o Satanás está entrando para destruir. Você entendeu? Para destruir a minha vida e a sua. Lá atrás, do ano de 1982, uma coisa assim, Deus abriu a visão das pessoas. Então, irmão, foi uma imagem muito forte. Você ver de frente a frente a direção espiritual. Então, eu quero dizer, irmão, que todas as pessoas podem receber, porém, uma visão aberta Deus não dá sempre. Por quê? Porque queremos que nós andemos por fé. Mas quando é necessário, por estar dentro de um aspecto, de algum propósito profético que Ele tem para você e para mim, Ele pode abrir seus olhos. Ainda que não seja exclusivo, aquele que não tem ministério profético, pessoas que têm o ministério profético, vê visões abertas, mais frequência, entendeu? E o Senhor, Ele fala, né? Eu vou dizer, você quer ter visão aberta, guarda os seus olhos, é uma dica. Cuidado por onde você olha. Se você ficar ouvindo e vendo coisas ao contrário a Deus, que vão trazer malícia para os seus olhos, que vão trazer tentações, você
vai começando a ser afastado deste mundo espiritual que Deus revela todas as coisas. No Salmo 101, versículo 3, diz assim: não porei coisas injustas diante dos meus olhos, aborreço o proceder que dizeis, nada disso me pegará. Ou seja, o salmista está dizendo: eu certifico os meus olhos, não olho para qualquer coisa. Aquelas coisas que vão, de alguma maneira, comprometer a minha alma, o meu espírito, eu não verejo meus olhos. Então aqui quer dizer para vocês, se você quer ser uma pessoa que tem visões abertas, que tem discernimento espiritual, você não pode estar na carne. Isso é uma capacitação do espírito de quem anda no espírito. Quanto mais você anda na carne, menos você vê o mundo espiritual. Você vê influenciado. Quanto mais no espírito você anda, mais o dom e a manifestação do espírito se apresenta para a sua vida. Então, irmão, guarda os teus olhos, irmã. Guarda, queridos. Entendeu? O Senhor fala, né? Quarta dica. Busque para valer. Busca com zelo. 1 Coríntios, capítulo 14, deixa assim: segui o amor e procurais convê-los, os dons espirituais, mas principalmente profetizeis. Olha aqui, 1 Coríntios 14, versículo 1 está dizendo que você tem tudo que você fazer para Deus tem que ser por amor. Sem o amor, os dons não têm importância. Entendeu? Porém, lá fala, por exemplo, Coríntios 3, fala isso. Antes que falo a língua dos homens, dos anjos, se tiver amor, se não tiver amor, nada valeria. Então, o amor é algo fundamental. E ele dá uma dica: seguir o amor e procurais com zelo os dons espirituais. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que os dons espirituais devem ser procurados, devem ser buscados. A palavras velos quer dizer paixão, ciúmes, quer dizer fogo, mas chama, é a mesma palavra, né, que assume. O amor é zelo, que te queima por dentro. Então, aqui, esta palavra não é usada de maneiras negativas, zelos. Pode usar negativamente, quando ela é aquela inveja, aquele ciúme, mas também ela é usada positivamente, quando você está buscando com muita paixão, muito desejo, com muita vontade, com muito zelo, aquilo que Deus tem para você. Então ele disse: se o amor procurais com zelo, os dons espirituais, mas principalmente profetiza isso. E quem profetiza muitas vezes tem visão aberta. Então, gente, você quer um dom espiritual, você tem que buscar muito. Você tem que consagrar a sua vida. Na Bíblia, as pessoas que receberam visão aberta, pessoas que buscaram Deus, pessoas que queriam Deus. O próprio Isaías, quando ele teve aquela visão aberta, que ele viu o Senhor no ano da morte de São Isaías, era muito próximo de Reusias. Ele estava no templo buscando a Deus, chorando pela presença de Deus. De repente ele viu o Senhor. Então, a visão aberta é para quem busca o zelo, para quem procura o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode assar. Querido, se você é uma pessoa que quer ter visão aberta, que sente essa necessidade, esse chamado profético para interceder, para discernir o que está acontecendo, você tem que separar a sua vida. Você tem que ser uma pessoa de oração, tem que buscar para valer, seguir o amor e buscar com zelo, com paixão, com garra, todas as suas forças. Então, irmão, porque então aí Deus certamente derramará sobre você o dom exclusivo, este dom de visão aberta e de discernimento. E em quinto e último lugar que quero dar para vocês é que para se ter a visão aberta, você tem que ter fé. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus.
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia o quê? Que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha, tem duas dicas. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, sem fé, você não vai agradar a Deus. Se você não agradar a Deus, não adianta pedir nada para ele, não. Mas se você tiver fé, você tem que ter fé em duas coisas. Primeiro, que Deus existe, isso é condição, né? Se você não crê que Deus existe, então não vai nem buscar ele. Segundo, você tem que crer que ele é galardoador, presente naqueles que buscam. Você deseja no seu coração ter visão aberta? Busque ao Senhor. Busca ao Senhor e creia que Deus vai abrir meus olhos. Então, Deus fala, né? Creia. E eu lutei, e eu era criança, eu tinha muita vontade de ver a Deus. Então, a incredulidade impede você ter fé. Impede você seguir. Impede você... Olha, você vê que tem muita gente que não é cristão e tem visão. Entendeu? E às vezes ele é um feiticeiro, tem outros lados deles, eles podem ver, mas é o dom do mal que dá para ele. O mal dá para ele. Se você é de Deus, você crê em Jesus Cristo, que é o único Salvador, que você crê em Deus, que ele é galardoador daqueles que buscam, você precisa de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Do outro lado, a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Nós estamos vivendo um tempo de muito engano, muitos espíritos enganadores, muito mal, um mundo de muita dor, muita tristeza. Então, tem que ter discernimento, que possa ter visão aberta, profética. Então, esses requisitos você não pode abrir mão. Primeiro, entender que é um dom espiritual que Deus pode dar para qualquer um. Segundo, muito frequentemente, quem recebe esse dom são aqueles que têm um ministério profético. Terceiro, você precisa santificar e guardar os seus olhos. Dirigir os seus olhos para aquilo que é desagradável a Deus, tá? Porque isso é a capacidade espiritual para quem anda no Espírito. Em quarto lugar, desejar demais, andar nos dons espiritual e buscar com grande paixão e com grande zelo. E por quinto, crer que você pode, crer. Se você não crê hoje, se você não crê que Deus cura, se você não crê que Deus não pode abrir o mundo espiritual, jamais ela vai ter uma visão aberta. Eu creio que Deus faz, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus manifesta, eu creio que Deus liberta, eu creio que Deus transforma, eu creio que Deus renova, eu creio que Deus faz a vida financeira, eu creio. E criança, eles têm mais visão aberta do que um adulto. Sabe por quê? Porque uma criança, ele não tem maldade. Uma criança, ela não tem malícia em seus olhos. Então, o Senhor usa muitas crianças em profetizar, em profetas. Às vezes, Deus usa a criança para falar comigo e com você. Às vezes, a criança abre a boca e fala algo, aí a pessoa pensa que, como assim? Por que você está falando isso? É Deus usando ela, porque ela tem visão aberta. Os olhos de uma criança são puros, elas não têm maldade. Entendeu? Deus o abençoe em nome de Jesus.